Shalom aos meus queridos e muito amados irmãos. Depois de bastante tempo, estou aqui de volta. Até porque eu deixo bem claro o seguinte, que não é uma disposição minha de fazer um vídeo a cada semana, Isso está dentro dos planos de Deus, Se Deus não me trouxer uma palavra, não me edificar em algo para eu estar repartindo com vocês, eu não vou trazer palavra nenhuma. Até peço desculpa àquelas pessoas que estão inscritas no meu canal. Mas o Senhor tem me incomodado muito com relação a essa guerra que está aí despontada, E essa guerra traz vários ensinos para nós, Para nós cristãos. Porque não é uma questão de se posicionar, Eu deixo bem claro que o meu posicionamento sempre vai ser Deus, O meu posicionamento ele é Deus e eu não abro mão disso. Em qualquer circunstância, a minha bandeira é Deus. Aí as pessoas podem me perguntar: nossa, Celso, mas você não é nem um pouquinho humano, As pessoas morrendo lá. Sou sim, sou. Mas o Senhor traz pra gente a realidade do que está acontecendo, Não o que as mídias, tenta nos dizer o que está acontecendo, E daí vocês me perguntam o que está acontecendo com relação a essa guerra da Ucrânia, Essa guerra da Ucrânia e Rússia não começou agora, É uma guerra já bem antiga, desde quando houve quando a União Soviética se dissolveu, Quando a União Soviética se dissolveu, ela não se dissolveu porque ela é boazinha, começou a dar títulos para outros países que pertenciam a ela, não. Ela realmente chegou ao colapso e ela faliu, Ela não tinha mais condição de manter todos os estados, E ela estava bem precária, E aí vários países que já tinham línguas diferentes, Porque a União Soviética foi o ingresso, ou a conquista de vários países através de guerra, através de força, de Lenin, de Trotsky, de todos aqueles ditadores soviéticos, Então, quando ela dissolveu, os países se tornaram independentes, porque eram pessoas diferentes, eram línguas diferentes. E com relação a isso, a Ucrânia, Só que a Ucrânia, ela é muito interessante, A maioria dos países soviéticos, eles nasceram na Ucrânia. A Ucrânia é a origem de vários países, E não a Rússia é a origem da Ucrânia, não. É o contrário. E nisso, a maior fortaleza, poderio bélico da Rússia estava na Ucrânia, As usinas de Chernobyl, várias usinas, minério, riqueza, estava tudo ali na Ucrânia, Então sempre ficou uma questão não muito resolvida, E na época, eu quero lembrar, um fato histórico, Não sei se os irmãos ou as pessoas conhecem a história de Holodomor, Lenin, quando conquistou toda ali a Europa, ali Rússia, Polônia, aqueles países ali onde faziam parte da União Soviética, Ele, para poder acabar com a cultura ucraniana, ele resolveu saquear todas as colheitas do povo ucraniano, E ali, com esse ato, o Lenin ele matou mais de 100 milhões de pessoas de fome, As pessoas morrendo de fome mesmo. E isso é muito triste, Muitas pessoas não se lembram disso, ou nunca leu a respeito disso, Mas, na verdade, sempre existiu guerra naqueles países, E nunca foram povos bonzinhos, E lá foram sempre refúgios de muitos cristãos, muitos judeus, E chegamos agora a Putin, Putin ele ficou inconformado, porque o Putin ele fazia parte da KGB, da antiga e extinta União Soviética. E ele nunca se conformou com esses países se tornaram autônomos. O desejo de Putin sempre foi restabelecer
ele sempre quer ainda, né, ser o czar da Rússia, né? É um dos homens mais milionários do mundo, né? E desde a época do governo mais fraco e mais, vamos dizer assim, alinhado com as questões orientais, que foi Obama, tá? Ele enfraqueceu muito a questão da resistência dos países, né? Foi no governo de Obama que foi invadido a Crimeia, o Donbass e Irkutsk, né, se eu não me engano o nome da cidade. E quando Trump ganhou, ele conseguiu realmente impor uma falsa paz naquela região, né? Por quê? Porque ele sabia exatamente qual era o objetivo de Putin, né? E quando eles fraudaram as eleições dos Estados Unidos, que foi uma fraude, e Biden voltou, Putin viu uma grande possibilidade com um governo frágil, um governo demente, um governo doente de Biden, e aí ele resolveu colocar em prática os seus planos, que não são deles. Na verdade, nós estamos vivendo o tempo de Apocalipse, nós estamos vivendo os tempos finais. Intenção, porque veja bem, Deus ele quis proteger o homem, trazer o homem para perto dele, estabelecer o temor e a proteção dele. O homem não quis. O homem quis viver da sua forma, do seu jeito e obedecer aos governos imperiais, né? Ser feliz nessa terra. Então Deus entregou ao homem aquilo que ele quis. E com isso, tá, Putin ele está obedecendo a uma agenda globalista, que é exatamente fazer 2 impérios, tá? Ali tem que nascer 2 impérios para completar as 10 cabeças lá de Apocalipse, né? Se a gente lê com atenção também Daniel 2, a gente vai ver o que eles estão estabelecendo, né? O último império, que foi o Império Romano, ele não foi destruído totalmente, né? A Rússia pertencia a esse Império Romano, a Europa pertencia a esse Império Romano, né? E a Bíblia fala que o anticristo virá do Império Romano, né? Como Jesus ele subiu no Império Romano, né? Ele também vai voltar para buscar a tua igreja no Império Romano. Tá? Então isso são lições profundas. Eu só quero falar para vocês o seguinte: não tomam partido, porque hoje a Ucrânia ela está dominada por nazistas, tá? É só vocês ler Batalhão Azov. Pega essas informações, Batalhão Azov. Ela está dominada por nazistas que não gostam de outras raças, né? Eles são racistas mesmo. Eles querem exterminar todas as pessoas que não tenham, segundo eles, né, a pureza da sua raça, né, judeus e outras raças. E eles tomaram a Ucrânia, né? Hoje a Ucrânia ela é dominada pelos oligarcas, né, pelos milionários russos, né, que dão muita propina, tanto a esses nazistas, né, quanto ao presidente lá, né, Volodymyr Zelensky, né? Então não tem como nós tomar partido. Na verdade, quem está sofrendo isso é o povo. Porque o povo é usado como uma desculpa para eles continuarem fazendo o que faz. E hoje quem domina a Ucrânia, infelizmente, é os Estados Unidos com os seus interesses, né, milionários, tá? O filho de Biden, né, ele é sócio do Volodymyr Zelensky, né? Então a gente tem que correr atrás de informação para entender o contexto atual. Mas dentro disso vem a atuação de Deus. Por quê? Porque há necessidade de se estabelecer os reinos, né, os 10 reinos, para que Jesus volte, para que, em primeiro lugar, né, seja estabelecido o império do anticristo, e ali Jesus possa voltar e estabelecer, quebrar todos os impérios aqui da terra e estabelecer o reino milenar na terra. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo, está um pouquinho cansativo, né? Mas eu precisava explicar para vocês entenderem o contexto do que está acontecendo hoje ali, a guerra da Ucrânia e Rússia, né? Que na verdade é a guerra da Rússia contra toda a OTAN, né? Contra os Estados Unidos e os países imperialistas, que de conservadores não tem nada. Eles querem trazer a libertinagem, né, para aquele canto, né? Eles querem trazer coisas que realmente hoje
estragou, está destruindo a família aqui no ocidente nosso, né? Onde está sendo liberado o aborto, onde não existe um temor de Deus. Não que Putin seja diferente, tá? Mas a bandeira dele é exatamente defender os valores familiares, que não tem nada de defesa, tá? Ele também tem um interesse dele, que é ser um dos reis que vão surgir no Império Anticristo, tá? Então eu quero deixar isso daí bem claro. Para dar um contexto mais visível, tá? Mais coerente à nossa realidade, eu vou ler para vocês. Eu separei algumas escrituras aqui para vocês entenderem. O homem nunca se sente culpado. Ele sempre vai culpar Deus pelas suas atitudes, né? Pelas coisas que ele faz, né? E isso começou desde o começo, né? Se a gente for lá em Gênesis 3, eu sempre gosto de começar as minhas pregações por Gênesis, né? O Evangelho de Gênesis, que é um livro abençoado, né? Se vocês quiserem acompanhar, está lá em Gênesis 3. Quando o homem pecou, desobedecendo Deus que o criou e ouvindo uma voz estranha que era da serpente, ele não se arrependeu. Eu costumo dizer, e sempre vou falar isso, que se ele tivesse arrependido, eu creio que Deus teria perdoado ele. Mas a atitude dele foi totalmente arrogante. Ele enfrentou Deus e ainda colocou culpa em Deus. Se não, vejamos. Está lá em Gênesis 3, a partir do versículo 8. Na tarde desse mesmo dia, quando o homem pecou, né? Ouviram o som produzido pelo Senhor Deus que passeava no jardim no frescor do dia. O homem tinha pecado, né, e ele ouviu que Deus, ele sempre ia lá e tinha, porque Deus, ele criou o homem para ter comunhão com ele. O homem tinha acesso a Deus. Então todas as tardes Deus ia lá, né, fazer os seus filhos dormirem, né? Eu costumo dizer que Deus colocava ele o homem no colo, né, e fazia ele dormir. Deus realmente sempre foi muito protetor, né? Mas isso é um entendimento meu, não que está escrito, tá? Daí os dois ficaram escondidos. Adão e Eva já estavam escondidos porque já tinha pecado entre as árvores. O Senhor Deus chamou: Adão, por que você se escondeu? Adão respondeu: percebi que o Senhor vinha vindo e não queria que me visse nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Vai ver que comeu do fruto da árvore que te proibi. Comi, admitiu Adão. Mas foi a mulher que o Senhor me deu que ofereceu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: como é que você foi fazer uma coisa dessas? A mulher: a serpente que o Senhor criou, foi ela que me enganou. Ou seja, tudo é culpa de Deus. O homem, ele não consegue ser levado, o homem não consegue se arrepender do mal que ele faz. O homem não tem em si o poder do arrependimento. Ele sempre vai colocar a culpa dos seus erros, das suas falhas em Deus. Eu costumo dizer que o homem é um homem sem Deus, é um total psicopata. Sempre ele vai justificar as suas ações, seja elas quais forem, seja extremas ou não, ele sempre vai colocar a culpa em outras pessoas para justificar as suas ações. Isso é o homem caído. Por isso que há necessidade do homem morrer, a sua velha natureza morrer, e o homem nascer da água e do Espírito. Da água significando o novo nascimento, e do Espírito significando a nova origem, a nova natureza, a natureza de Cristo. Porque somente através de Jesus Cristo que nós podemos ter uma nova natureza nessa terra, viver como Cristo viveu, em santidade e justiça, sermos justos como Jesus foi, e ter a consciência que sem Deus nós não conseguimos nada. Então, quando o homem colocou a culpa em Deus, ele disse claramente: ó Senhor, olha, nós não temos culpa de nada. O Senhor que não soube nos criar, que nos deu livre-arbítrio, o Senhor que colocou essa árvore no jardim. Nós nem pedimos para o Senhor colocar essa árvore no jardim. O homem, ele não se arrependeu. Houve uma guerra terrível que Deus chamou 2 querubins para colocar o homem para fora do jardim, porque o homem não queria sair. Ao contrário, o homem queria perpetrar, o homem queria eternizar o pecado dele comendo da árvore da vida, para ele não morrer e ali ele ser como o diabo, né? O seu pecado ser eterno, ele não ter mais salvação. Mas Deus, ele é muito misericordioso, porque na hora que o homem pecou, o diabo, ele correu para destruir o homem.
E Deus se colocou na frente e falou: não, eu vou pagar o preço da morte por esse homem. E aí nós conhecemos a história, né? Veio Jesus e morreu na cruz para pagar o preço do pecado que nós cometemos. O Deus justo, o Deus santo, o Deus encarnado em Jesus, ele veio pagar o preço que nós nunca poderíamos pagar, porque nós não temos santidade, nós não temos justiça, nós não temos inocência. Somente Jesus poderia pagar esse preço e consertar esse erro, tirar o domínio do pecado, o domínio da morte da mão do diabo, né? Porque o diabo, quando ele fez o homem pecar, ele tirou esse poder do homem, esse poder da mão do homem, né? Ele passou a ser o controlador do inferno, né? E da morte. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele venceu a morte, ele tomou essa chave da mão do diabo. E é muito interessante no decorrer da história que nós vemos vários exemplos, né, de que o homem ele não trata Deus como uma prioridade. Essa é a palavra. Ele sempre trata Deus como uma opção. Nós somos assim, né? Quando muitas vezes nós temos que ir para a igreja ou vamos pregar ou coisa assim, se alguém nos convida para ir em algum lugar ou se temos uma viagem, nós sempre priorizamos o nosso bom-estar e nós deixamos Deus para o segundo momento, né? Não, Deus ele compreende. Quando chegar lá eu oro, eu faço uma reunião. Isso é um pecado terrível. Quando nós marcamos um horário com Deus, Deus ele para tudo para chegar naquele local e esperar você se encontrar com Ele. Eu vou te dar um exemplo. Você marcou 6 horas para se encontrar com o Senhor. Ele vai te esperar naquele local que você estabeleceu, 6 horas. E quando você não vai, imagina uma pessoa ficar esperando você ali sozinho e você furou com essa pessoa. Deus é dessa mesma forma. Então nós não podemos exigir nada de Deus se nós tratamos Deus como opção e nós queremos ser tratados como prioridade por Deus. Não. Deus ele é muito justo, amados. Ele dá aquilo que nós lhe entregamos. Se nós queremos mais de Deus, nós devemos dar mais para Deus. Do contrário, não vai acontecer. Se nós queremos mais da santidade, mais da bênção, mais da felicidade, nós temos que se dar para Deus. Porque Desculpa. Deus ele já fez tudo por nós, ele morreu, não existe mais nada para Deus fazer por nós. Ele já morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele abandonou toda a sua glória por nós. O que nós esperamos ainda que Deus faça? Então hoje nós temos que alcançar, não que, eu vou usar essa palavra, mas não que isso existe dentro do reino espiritual de Deus, tá? Nós temos que merecer ou buscar o merecimento da salvação de Deus. Ninguém merece, tá? É gratuito. Mas nós temos que fazer a nossa parte, meus amados, para alcançar esse reino espiritual, para alcançar a intimidade com Deus. Eu convido vocês também para ler Mateus 10, a partir do versículo 27, que diz assim: o que eu lhes digo agora, enquanto está escuro, gritem ao vento quando amanhecer. O que eu cochicho nos seus ouvidos, proclamem em público. Não tenha medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Temam apenas Deus, que pode destruir no inferno a alma e o corpo junto. Nem um pardal, quanto custa eles? 2 por 1 centavo? Pode cair ao chão sem que o Pai de vocês saiba disso. E até o próprio cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não se preocupem, vocês valem mais para Ele do que muitos pardais. Se alguém me reconhecer em público como seu amigo, eu o reconhecerei abertamente como meu amigo diante do meu Pai no céu. Mas se alguém me negar em público, eu o negarei abertamente diante do meu Pai do céu. Não imagine que eu vim trazer paz à terra. Pelo contrário, eu vim trazer uma espada. Eu vim para lançar um homem contra o seu pai, e uma filha contra sua mãe, e uma nora contra sua sogra.
Os piores inimigos de um homem estarão juntamente dentro da sua própria casa. Se você tem amor a seu pai, sua mãe, mais do que tenha amor por mim, não é digno de ser meu. Se você ama mais seus filhos, sua filha, mais do que a mim, não é digno de ser meu. Se vocês recusa apanhar sua cruz e seguir-me, não é digno de ser meu. Se você se agarra à sua vida, você perderá, mas se você desprezar por mim, você a salvará. Aqueles que acolhem vocês, a mim estão acolhendo, e quando me acolhem, estão acolhendo a Deus que me enviou. Se vocês acolherem um profeta porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. E se vocês acolherem homens bons, piedosos por causa de sua piedade, receberão recompensa igual a ele. E se como os meus representantes vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Eu quis ler essa passagem, esse versículo, para dizer para nós, que se nós considerarmos pessoas e coisas maiores que Deus, nós darmos prioridade a essas coisas, nós não somos dignos de Deus. Nem cristãos nós somos. O verdadeiro cristão, a prioridade dele é Deus. Ou seja, largue toda a sua bandeira. Procure ver as coisas nas perspectivas de Deus. O porquê está acontecendo essa guerra é para se cumprir as Escrituras. Em Mateus 24 diz que nos últimos dias haverá rumores de guerras entre países. Nós, como os cristãos, nós temos que orar sim pelo povo, porque o povo é a única vítima que há. Mas os chefes, os presidentes, os reis da terra, eles não estão nem um pouquinho preocupados com o povo. Eles querem estabelecer o seu reino na terra. Não existe nenhum, vamos dizer assim, nenhum inocente nessa história, nem Putin, nem Zelensky, nem Biden. Pense em qualquer pessoa. O que existe ou o que deve existir é uma perspectiva cristã, orar por todos aqueles nossos irmãos, que hoje a Ucrânia é um dos países que mais cristãos tem da Europa e mais judeus tem. É orar por eles e pedir para que Deus possa ter misericórdia de cada um, porque nós estamos vendo o estabelecimento nesse exato momento do reinado do anticristo. Começou, meus amados, não agora, tem andado de uma maneira bem lenta, mas agora começou a tudo. Quando eles instalam o estado de sítio, uma única pessoa manda. Na Ucrânia é o Zelensky, ele é a autoridade máxima. Na Ucrânia, na Rússia, é Putin. Lá também foi estabelecido o estado de sítio. Os países todos, eles vão estabelecer isso para quê? Para eles serem reis, serem absolutos em cada país. E o que eles mandarem, o povo vai ter que obedecer. E aonde estará o teu coração? Eu acho muito triste, eu não gostaria de tocar nesse assunto, mas a gente pode ver pelo que está acontecendo agora, né? Os reis do mundo estabeleceram que uma picadinha iria sarar, né, esse mal que está sobre a terra, e hoje está sendo aberto os arquivos da Pfizer. Corra atrás disso e leia, vocês que tomaram. Eu não gosto nem de falar nesse assunto, porque eu sou a pessoa que desde o começo Deus me instruiu para que eu não tomasse. Mas leia esses arquivos da Pfizer e peça misericórdia para Deus pelo engano que você entrou. Os reis da terra estabeleceram: não tem que tomar vacina, senão vocês vão morrer. Vocês não foram nem diante do altar de Deus. Vocês nem buscaram a presença de Deus. Vocês nem oraram com relação a isso. E se oraram, não aguardaram a resposta de Deus para que Deus iria dizer. Tenho certeza disso. E eu não me engano, eu falo isso com toda a propriedade. Quem tomou não buscou Deus, não buscou resposta de Deus, não buscou autorização de Deus.
preferiu ouvir os reis dessa terra do que escutar a voz de Deus. Foi o mesmo pecado no jardim. Deus falou assim: olha, não é para você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando apareceu a serpente, eles esqueceram tudo o que Deus falou e ouviram a serpente. Desconsideraram Deus. O mesmo pecado. Do minha palavra que vocês cometeram o mesmo pecado, vocês não ouviram Deus. Mas enfim, não é essa a minha direção. Eu só quis colocar um preâmbulo ou fazer um comentário a respeito disso para dizer que as coisas sempre se repetem enquanto nós não procurarmos ouvir somente o Espírito Santo de Deus. As coisas serão diferentes quando nós passarmos a ouvir somente Deus, termos essa comunhão com Deus para ouvir somente eles. E para terminar, meus amados, eu quero ler para vocês Lucas 9, a partir do versículo 57. Nós damos prioridade a tantas coisas, né? Menos a Deus. E ainda nós demos desculpa, né? Nós achamos que nós conseguimos enganar Deus, né? Veja bem, né? Lá em Lucas 9, 57, muito interessante isso e triste, né? Engraçado, mas triste. Está dizendo assim: quando iam passando, alguém disse a Jesus: eu o seguirei sempre aonde quer que for. Mas Jesus respondeu: lembre-se, eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar, os pássaros têm muitos ninhos, porém eu, o Filho do Homem, não tenho lar nenhum aqui na terra. Outra vez, quando ele convidou um homem para acompanhá-lo e ser seu discípulo, o homem concordou, porém queria esperar até a morte do pai. Ou queria enterrar o seu pai, né? Quando ele morreu, o pai dele era vivo, né? Ele falou: não, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. E Jesus respondeu: deixe que aqueles que não têm a vida eterna preocupem com as coisas assim. O seu dever é vir e pregar a vinda do reino de Deus ao mundo todo. Ainda outro disse: sim, Senhor, eu irei, mas deixa-me primeiro pedir permissão aos da minha casa. Mas Jesus disse-lhe: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Amados, eu faço aqui a minha finalização dizendo o seguinte: vivem para Deus. Nesse momento de extremo engano, todas as pessoas têm as suas verdades. Elas costumam dizer assim: não, a minha interpretação da Bíblia. Fuja da interpretação da Bíblia, meus amados. Não existe interpretação da Bíblia. O que existe é o Espírito Santo que dá a verdade do que a palavra diz. Fuja de interpretação. Por causa de interpretação, hoje nós temos tantas religiões. Temos até a religião inclusiva, né, que admite homossexuais, né, e eles dão referências bíblicas, né, para, lógico que colocado em outro contexto, né, mas para suas verdades. Fujam de interpretação bíblica, meus amados. Escutem somente o Espírito Santo e priorize Deus na vida de vocês. Que a bandeira de vocês possa ser Jesus. Que a verdade de vocês possa ser Jesus. E não entre em nenhum engano. Hoje não existe nenhuma notícia isenta, nenhuma notícia totalmente verdadeira. Busquem várias fontes e no final ainda, ou no começo, tá? Vamos lá. No começo você ore, busque em várias fontes e no final você ore para que Deus te fale o que está acontecendo. Não sou a favor nem de Putin, nem de Zelensky, Putin da Rússia, Zelensky da Ucrânia e Biden dos Estados Unidos. A minha bandeira é o Senhor e entendo tudo o que está acontecendo. É hora de nós cristãos entrarmos no nosso quarto, no nosso recinto, buscarmos a presença de Deus, porque a coisa vai ficar muito mais feia. Não pense que a guerra vai ficar lá na Europa, vai ficar restrito lá. Ela vai bater nas nossas portas. Hoje mesmo estamos tendo uma guerra aqui no Ocidente do capitalismo e socialismo, do comunismo e a liberdade. Nós nunca tivemos liberdade. Nós nunca vivemos num país democrático. Entenda isso. Nós somos enganados há muito tempo. A única liberdade que tem é em Jesus.
Pois a palavra diz: e conhecereis a verdade, somente a verdade vos libertará. Daí Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, só que ele não quis ouvir o que é a verdade. Porque a verdade é viver na perspectiva dos céus. É olhar a eternidade sabendo que o nosso momento aqui na Terra é muito rápido, 70, 100 anos é muito rápido diante de uma eternidade. Por isso vive como Jesus. Ame ao seu próximo. Não seja hipócrita se quando o seu próximo precisar de você, se falar, não, Deus te abençoe, vou orar por você, Deus te abençoe, e não dá para ele nada, um pão, ou nem a necessidade que ele está passando. Mas vive o verdadeiro cristianismo. Reparta o que você tem. Dá àqueles que necessitam. Eu estou dizendo nesse exato momento aqui na cama, porque me aconteceu um grande acidente, tá? Então eu estou limitado, tá? Até peço perdão de não estar de gravata e terno, mas sofri um acidente, mas Deus já está cuidando de mim, já a gente vai voltar. E muitas pessoas estão sabendo, né? Principalmente o meu ministério, né? E quero dizer aqui claramente, meus amados, viva Mateus 25. A única coisa que irá nos salvar, irá levar nos céus, é nós cuidar dos nossos amados, dos nossos irmãos, que ali diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estando nu me vestiste, sendo estrangeiro me abrigaste. Esse é o verdadeiro evangelho, de você confortar as pessoas necessitadas. Se você resumir a sua vida, a sua conta bancária, a sua poupança, cuidar somente de você e dos seus, você é tão egoísta, é tão mundano quanto as pessoas que não conhecem Deus. Aprenda a cuidar do próximo. O próximo é todos aqueles necessitados da tua ajuda, não é somente da sua família. O próximo é todos aqueles necessitados da tua ajuda. Se você priorizou a sua poupança, priorizou coisas nessa terra e deixou o teu próximo passar necessidade, você pecou, você é hipócrita, você não é cristão. Eu falo isso porque algo que Deus sempre tocou no meu coração, não que eu seja perfeito, já errei bastante, é ajudar o meu próximo. E sempre quando eu posso, é o que eu faço. Então é isso aí, meus amados. Eu quis compartilhar essa palavra com vocês. Espero que tenha edificado o coração, a vida de vocês. E vamos ver se a gente consegue aí buscar de Deus, né, para Ele trazer uma palavra do céu a cada semana aí, tá bom? Peço desculpa àqueles que se inscreveram e ficaram tanto tempo sem notícia, tá? Mas é que muitas coisas aconteceram. Entre elas esse acidente que eu sofri, tá? E agradeço a todos que estão inscritos, tá? Deus abençoe. Eu quero orar por vocês nesse exato momento, tá? Senhor Deus, querido Pai, obrigado por essa oportunidade. Conforte o coração de cada um, Pai, dos doentes que estão precisando da Tua cura. Venha visitá-los, eles no leito de hospital, nas suas casas, nas suas dificuldades, nos seus isolamentos. Pai amado, cure cada uma pessoa que precisa da Tua cura, Senhor. Ao cancerígeno, ao aidético, aquele que tem uma dor de cabeça constante, aquele que não consegue andar, falar, aquele que não consegue ouvir. Pai amado, visita cada uma das pessoas, Pai amado, que precisam realmente da Tua cura. Aquelas pessoas que precisam de dinheiro para pagar as suas despesas, Senhor Deus. Providencia ou toca no coração de quem tem, Senhor Deus. Faça que possamos viver o verdadeiro Evangelho, Senhor, para que possamos testemunhar do Teu reino, Senhor. Nos abençoe neste dia e brota em nós o verdadeiro Evangelho, no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e até a próxima, tá? Deus os abençoe.